Teve também um Media Dinner. Media Dinner UFC, às vezes ele faz tipo um almoço ou um jantar com o lutador e a imprensa. Então fica todo mundo em volta do cara, comendo mesmo, jantando, e aí meio que numa resenha, trocando ideia. E aí todo mundo bota o gravador perto do cara e vai como se fosse um papo mesmo, só que enquanto o cara tá comendo. E eu acho que para os lutadores é até mais agradável, que ele tá ali num pique resenha, mais de boa. Sim. E aí o Frank Mir ia enfrentar o Pezão. Essa luta foi em Brasília ou no Sul, alguma coisa assim. E aí eu tava em Las Vegas para cobrir algum evento que eu não lembro agora de cabeça, mas aí teve um media dinner desse, a imprensa brasileira e o Frank Mir. E aí ele sentou na mesa, sentou com uma pose toda, ficou olhando assim, esperando alguém fazer a primeira pergunta. E assim, ele falou de boa, mas tu vê a forma dele de responder, sabe? Um estilo... arrogante? Soa um pouco arrogante, entendeu? Ele não falou nada absurdo, não menosprezou, mas é mais a postura dele, entendeu? Tipo, como se não que ele quisesse passar isso, mas como se fôssemos inferiores a ele, entendeu? Sim, Ele tá aqui, eu sim. tô falando com vocês, vou falar... Mas ele soa bem assim. Bem diferente de um Verdun da vida que tá rindo de tudo, tá? Maluco, o Verdun O cara troca ideia com quem para. O maluco parece ser muito divertido, cara. Não, Verdun... E é um dos pesos pesados mais injustiçados, porque o cara finalizou todos os tops. Sim. E não entra os maiores. E não entra na resenha quando se fala nos maiores pesados de todos os tempos. É piada. Bizarro. Não, quem não cita ele é piada. Mas é pouco citado na imprensa americana, inclusive. Então, mas isso é outra coisa também. A imprensa americana gosta muito de falar de patriotismo, que a gente é muito patriota, mas eles são piores, bicho. Mas, sem dúvida, Tem coisas, tem discussões. Eu lembro muito de uma... Ai, quem foi, cara? Eu lembro muito quando o próprio Verdun, quando ele se tornou campeão interino contra o Mark Hunt, ele ia enfrentar o Velasquez, só que o Velasquez se machucou e ele disputou o cinturão interino. Não foi culpa dele. Não. O Caim Velasquez se machucou. Sim. Então ele conquistou o cinturão interino, fez o trabalho dele e tá tudo certo. E aí eu lembro que um jornalista americano que eu segui e parei de seguir também, que, porra, Ficou sou puto. obrigado. Não, sou obrigado. O produto dele não era tão bom assim pra eu, ter que ver esse tipo de coisa junto. Cara, acabou a luta. A tuitada do cara foi: Fabrício Verdun, campeão do Strike Force, ADCC, conquistou um título interino do UFC. O primeiro tweet do cara foi: todo mundo sabe que o campeão real dessa categoria é o Caim Velasquez. Tu fica assim, porra, bicho. Porra, que sacanagem, brother. Na moral, pra quê? Pra quê? Hater. O cara não tem culpa nenhuma. O Verdun fez o trabalho dele. Sim. É o momento dele. Sim. Pô, vamos exaltar. Pô, tuita lá. Pô, vai ser muito foda essa luta. Exato. Pô, Fabrício Verdun contra Caim Velasquez e tal. Pô, tu vai diminuir pra puxar a sardinha pro Caim Velasquez. Então, tipo assim, isso é só um exemplo. Existem vários outros exemplos. O ranking do UFC... Pô, tu vê uns americanos que botam lá um ranking, um bagulho absurdo. Não que brasileiro também não falhe nessas coisas, também falha. Mas eu acho que o americano é mais caseiro, mais patriota. Não sei nem se é patriotismo o nome disso, mas ele puxa a sardinha pro mercado doméstico, digamos assim. Pô, cara, quando... Ano passado eu fui pra Abu Dhabi pra cobrir a luta do McGregor com o Poirier. E aí na coletiva de imprensa, era a estreia do Michael Chandler, ele tinha, encaçapado o Dan Hooker. E aí, na coletiva de imprensa, eu, sendo brasileiro, já existe a imprensa que está em todo evento. Então, normalmente, eu já sou um dos últimos a fazer pergunta, porque eu não estou em todo evento, não tem como. Eu moro no Brasil, não dá para ficar viajando toda hora. E tudo bem, eu entendo. Isso é até um desafio, porque todo mundo vai fazer as perguntas que você quer fazer, então, no final, você tem que ter uma pergunta que ninguém vai fazer. Só que eu não imaginava que na coletiva de imprensa... Porra, ninguém ia citar o nome do Charles no Bronx. Caralho, ninguém citou. Era Michael Chandler. Porque o Poirier tinha acabado de ganhar do McGregor. E todo mundo falando do Michael Chandler contra o Poirier. Aí precisou eu, brasileiro, chegar lá e perguntar pro Dana White, pro Michael Chandler, pro próprio McGregor. Eu citei o nome do Charles na coletiva. E aí, a Charles até depois mandou mensagem, falou, pô, irmão, obrigado por citar meu nome lá, senão os caras não falam. E é bizarro, os caras não... Bizarro, entendeu? Tudo bem, que naquele momento, era o momento do Chandler, do Poirier. Mas, bicho, como é que tu vai ignorar o Charles? Estava numa sequência de vitórias dentro da categoria dos leves,
nem citar o nome do cara, nem falar o nome do cara. Pô, e tava vindo um outro boneco lá, na época, falar que era uma luta com Justin Gage. Enfim, tipo assim, ignorando o cara na corrida pelo cinturão depois do que ele tinha feito. Bizarro. Então, a imprensa fazer isso é bizarro. O UFC, quando faz, eu entendo, porque a gente entra naquela métrica de que o UFC faz o ranking por popularidade, ponto final. Sim. A imprensa especializada, na minha opinião, está ali para fazer o papel de imprensa especializada, falar de fato quem são os principais contenders da categoria e tudo mais. Quando você vê a imprensa fazendo o papel do UFC, você fala, porra, os caras são muito filhos da mãe. O único cara que, de fato, cita o Verdun sempre que precisa é o Joe Rogan. Sim. Ele é fã do Verdun, do jiu-jitsu do Verdun, da trajetória do Verdun. E ele, há pouco tempo, no podcast dele, falou, o Verdun finalizou todos os grandes nomes do peso pesado que a gente parar para falar aqui. Todos, Sim. irmão. Minotauro, Cain Velasquez, Fedor. Todo mundo que parou na frente do cara, o cara pegou. Mas, assim, é de fato um trabalho difícil também, no sentido de que a história da MMA é muito rica. Então, o que eu acho que explica, às vezes, esses momentos de ignorância, da galera esquecer um ou outro, é o momento. Tá no momento ali tão... Porra, caraca, pô, o Poatan chegou, caraca, nosso campeão e tal. E aí a galera vai esquecendo do passado, entendeu? Dos Sim. outros caras. Então, eu acho que às vezes é um pouco isso. Pô, o Miocic é, na minha opinião, o maior campeão dos pesados do UFC. Porque é o cara com o maior número de defesas, de vitórias que ele teve. Fato. No geral, sempre vai ser uma discussão subjetiva. Sim. A gente pode ficar aqui horas falando sobre o melhor lutador de todos os tempos e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque cada um tem uma visão. Tem gente que valoriza mais os números, os recordes, a forma como ganhava as lutas, os adversários que enfrentou. Então, eu acho que acontece muito isso. E tem também a questão do engajamento. A gente tá falando de redes sociais. Então, se eu hoje falar que o Charles do Bronx é o maior de todos os tempos, vai funcionar mais do que eu falar que o melhor de todos os tempos foi o John Jones. Eu estou no Brasil, o Charles é um herói nacional, está voando na internet, então vai sempre funcionar melhor o momento. Então, acho que às vezes a galera cai um pouco nisso. E assim, não culpo tanto, tá? É um erro. Mas às vezes também é igual no YouTube. A galera brinca, né? Eu tenho a resenha do Encarada toda quarta-feira com o Guilherme Cruz e com o Carlinhos Antunes. E são os meus parceiros de toda semana. E eles brincam muito comigo, porque a gente troca muito figurinha, né? De trabalho. Eu ajudo eles quando eles precisam de alguma coisa, eles me ajudam muito com ideia. Enfim. E eles brincam muito falando... Coutinho, qual vai ser o vídeo do Charles do Bronx de hoje? Porque eles brincam que eu tô subindo vídeo pra caramba do Charles do Bronx. E aí eu falo pra eles, falei, cara, eu subo por 2 motivos. E aí eu acho bom quando eles brincam, porque a gente realmente, é canal Encarada, não é canal do Bronx. Eu não posso só falar do Bronx no canal. Mas não tem jeito, tipo assim, tem coisa que não tem como você não falar, porque é o que está em evidência e é o que as pessoas querem saber. O jornalista, a regra número 1, a pergunta que você tem que fazer é a pergunta que o público quer que seja respondida. A regra número 1 para mim é essa. Então, quando a gente entrevista o cara, a gente tenta tirar dele o que o público quer ouvir. Não o que eu quero ouvir. Ah, pô, seria muito interessante saber qual a tinta o Charles usa no cabelo dele para platinar. Mas, pô, ninguém quer saber disso, Ninguém bicho. quer saber. Ninguém quer saber, a galera quer saber outras coisas. Então, mas muitas vezes, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente tem que dançar conforme a música. Fato. Então, tá todo mundo no hype do Charles, vamos embora. Vamos falar do Charles, vamos entrevistar o treinador do Charles, vamos falar do Poatan. Então, isso faz parte também. Então, acho que, Perfeito. resumidamente, cai um pouco nisso também. A galera, o engajamento acaba influenciando em algumas opiniões, que nem sempre são 100% verdade, né? Você já estava na imprensa quando